Boa noite a todos. São 18 horas e 36 minutos e 34 segundos. Vamos iniciar a audiência pública LDO de 2025 e alterações da LDO e PPA. Regulamento. Artigo 1º. O presente regulamento trata-se da audiência pública pela elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2025. As alterações correspondentes nas demais peças de planejamento, PPA e LDO de 2025, que será realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, especialmente do artigo 48, que determina seja assegurada incentivo e a participação popular no planejamento público. Artigo 2º. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro no dia 10 de maio de 2022, a partir das 18h30. Artigo 3º. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença que conterá o nome, documento e assinatura. Artigo 4º. A audiência pública será presidida e coordenada pela Diretoria-Geral da Assistência da Prefeitura de Registro. Inciso 1º. A audiência terá um presidente e um secretário executivo. Inciso 2º. Caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação das sugestões da organização, das sugestões escritas, da elaboração da data e da elaboração do processo devido. Artigo 5º. O presidente declarará a audiência oficialmente aberta e pedirá ao secretário que leia o presente regulamento. Em seguida, passará a palavra à equipe técnica da saúde, da assistência social, que coordenará a audiência a partir de então. Artigo 6º. Após toda a explanação e a explicação necessária, será concedido um intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem sua questão por escrito ou façam sua inscrição para a apresentação oral da mesma. Primeiro inciso. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes à LDO e demais peças do planejamento. Segundo inciso, o prazo que trata o caput deste artigo poderá ser alterado, caso seja necessário, ao critério do presidente. Artigo 7º. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-la por ordem de inscrição no prazo máximo de 10 minutos. Primeiro inciso. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado a critério do presidente. Segundo inciso, só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamação sobre a LDO de 2025 e temas pertinentes, não sendo permitida outras que tratem de assuntos estranhos à matéria. Terceiro, caso esteja de acordo com o parágrafo acima, as sugestões não sofrerão a partes réplicas ou contestações de modo algum. Regulamento, artigo 8º, fim do prazo concedido pelo presidente e de posse das propostas escritas, a secretária providenciará a consolidação das mesmas por área de interesse e fará a leitura das mesmas. Artigo 9º.
Logo após a leitura da sugestão, a presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelo presente com os secretários e técnicos envolvidos. Primeiro inciso, o diretor técnico discutirá cada tema levantando esclarecimento à sua viabilidade ou não esclarecendo ainda as novas dúvidas que, porventura, surgirão às suas explanações. Segundo inciso, os municípios podem fazer outros questionamentos até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedadas discussões e alterações pelas partes. Terceiro inciso, todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Quarto inciso, não havendo possibilidade da resposta de alguma questão no momento da audiência, por falta de secretário ou por outro motivo, o secretário da área deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício aos munícipes. Artigo 4º. Após todo o procedimento legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Artigo 11. Posteriormente, a realização da audiência pública será lavrada correspondente à ata que deverá ser assinada pelo presidente, pelo secretário, colaboradores da Diretoria-Geral de Assistência. Artigo 12. Para a comprovação de todos os procedimentos de audiência, será aberto um processo que será composto: cópia dos convites para audiência, B, cópia de publicação deste convite, C, cópia da lista de presença, D, cópia da ata de que se trata o artigo 11, E, as sugestões escritas, F, as respostas do secretário fornecidas após a audiência, conforme o inciso 4º e o artigo 9º, demais documento entregue para a presidente na audiência e que os seus critérios sejam pertinentes. Artigo 13. Todas as situações não previstas neste regulamento e que, porventura, atrapalhem ou perturbe a presente audiência serão resolvidos pelo presidente. 10 de maio de 2024. Passo a palavra para o Fundo Social, que vai fazer a apresentação do trabalho de 2024. Boa noite. Estou representando a presidente do Fundo Social, Eliane Yamamaro, e vou falar um pouco do trabalho do Fundo. O Fundo Social trabalha em parceria com a população, com o Fundo Social de São Paulo. Agora sim. Não, agora... Então, voltando. O Fundo Social trabalha em parcerias e, com isso, a gente consegue atender a população com distribuição de cestas básicas, cobertores, roupas. Temos também empréstimos de equipamento, cama hospitalar, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andadores, e esses equipamentos eles são emprestados em termos de comodato. A pessoa usa até quando precisar e depois devolve ao fundo, onde a gente vai fazer uma revisão para depois estar emprestando para a próxima pessoa que necessitar. Agora, temos também, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, e com a Prefeitura e com o ETEC, os cursos profissionalizantes, que são de manicure, cabeleireiro, depilação. Esses cursos, as pessoas já saem com um certificado e já podem estar atuando na área. E temos várias pessoas que se formaram e conseguiram já abrir seu próprio negócio, está atendendo como autônomo.
Então, é um trabalho muito gratificante. A gente vê rapidamente o retorno junto à população. Agora, sim, trabalhamos também com repasses de doações. Então, tudo que o fundo recebe de doação, sendo roupas, cobertores, fralda geriátrica, a gente repassa para a população. O fundo está aberto às doações e recebemos e tentamos, né, atender a população da melhor maneira possível numa hora de necessidade. E assim, o fundo ele participa de eventos e esses eventos angariado fundos para a gente, no final do ano, a gente faz entregas de brinquedos na zona rural, né, no Natal. Então, a gente vai nos bairros fazer as entregas desses brinquedos. E é isso, é um resumo de todo o trabalho que o Fundo Social realiza aqui no município de Registro, em parcerias, né, porque ninguém trabalha sozinho. Então, a gente conta com parceria da população, dos empresários, do Fundo Social de São Paulo, que muito nos ajuda, parceria com o ETEC, que nos ajuda com os cursos, e com isso a gente está realizando um excelente trabalho. Obrigada, boa noite. Boa noite. Meu nome é Priscila, eu sou diretora de gestão na Secretaria de Assistência e vou começar a fazer a apresentação da LDO 25, especificamente da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e Economia Solidária. Bom, os recursos programados para a Secretaria de Assistência em específico, eles são empregados para aprimoramento da gestão, para a folha de pagamento do RH, de toda a diretoria geral, e manutenção predial também da diretoria, toda, tá? Não só do prédio em específico. A folha de pagamento, nós temos 108 colaboradores efetivos, 43 seletistas e 34 estagiários. A manutenção da diretoria é uma manutenção predial, pagamos também a diária de colaboradores em viagens, os aluguéis dos prédios, como, por exemplo, o próprio prédio onde funciona a diretoria geral, CREAS, não, CREAS não, desculpe, o próprio prédio da assistência e o prédio onde está a casa de passagem, com recurso para a diretoria. Serviços de manutenção de frota, de todos os carros da secretaria, locação de impressoras que estão em todos os equipamentos, consumo de água, luz, internet e telefone, e também para aquisição de equipamentos permanentes para uso da gestão. A Diretoria de Trabalho, Renda e Inclusão Produtiva, esses recursos são empregados para a Frente de Trabalho, que é um programa que habilita para reinserção no trabalho 100 pessoas. O Viva Leite, que depois eu vou descrever também, atende 615 pessoas, e o Centro de Capacitação com os cursos. Aqui, então, especificamente sobre a Frente de Trabalho. A Frente de Trabalho ela conta
esse ano com 80 vagas para trabalho urbano e 10 para trabalho de conserveiros no trabalho rural. Tá? E esse número, nesse momento, ele pode variar. Nesse momento, não, perdão. A frente de trabalho ela tem uma circulação grande, como eu posso dizer, um fluxo entre entrou a pessoa para o trabalho, ele deve desenvolver aquele trabalho, mas não necessariamente a pessoa se fixa ali. Então, esse número varia. Pode ser de 80, pode ser que daqui a 2 semanas nós estejamos com as 100 vagas completas. Ok? Então, eu vou ler, para quem está em casa poder entender. O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, Frente de Trabalho, tem por finalidade proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para até 100 trabalhadores com idade a partir de 18 anos completos. Quando nós falamos de qualificação profissional, as pessoas que integram a frente de trabalho, elas têm prioridade quando o centro de capacitação oferta cursos, tá? Então, nós conseguimos também garantir essa qualificação junto também ao Fundo Social de Solidariedade e outras parcerias, como o Senai, por exemplo. E o programa tem por finalidade, então, proporcionar essa ocupação e qualificação profissional para as pessoas que precisam de oportunidade de emprego. O programa Viva Leite é um programa estadual, tá, que oferece um complemento alimentar seguro e nutritivo para as crianças de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade social no estado de São Paulo. Estou realizando a leitura para que todos possam ir acompanhando. Para se tornar beneficiário, a família ou cidadão deve estar cadastrado no CAD único e obter o NIS. Crianças de faixa etária de 6 meses a 5 anos e 11 meses e pertencentes a famílias com renda de até 2 salários mínimos são elegíveis com prioridade para famílias com renda de até 1/4 de salário mínimo per capita, por pessoa da família. Ou seja, cada pessoa da família detendo o equivalente a 1/4 de salário mínimo. Além disso, é importante destacar que o programa tem como objetivo principal a promoção da alimentação saudável e combate à desnutrição infantil. Por isso, o leite oferecido é enriquecido com vitaminas e minerais essenciais para o desenvolvimento das crianças. Hoje são atendidas 615 crianças e temos 38 pontos de distribuição no município. Além disso, para alcançar mais crianças, é importante ampliar os pontos de distribuição. Essa expansão pode ser por meio de abertura de novos pontos em regiões ainda não atendidas. Contamos com contrato de locação de 2 caminhões com baú isotérmico, ou seja, 2 caminhões com baú refrigerado, para que não ocorra de estragar o leite, ainda mais nas temperaturas que nós temos aqui, né, para levar o leite até os pontos de distribuição. Sobre o centro de capacitação, é um serviço municipal responsável pela oferta de cursos de curta duração, a fim de produzir mão de obra qualificada para as ofertas de emprego no nosso município. Ou oportunizar a oportunidade de empreendedorismo, economia popular solidária, através dos conhecimentos adquiridos com os cursos. Atualmente, contamos com parceiros como o SEBRAE, SENAI, SENAR e com o Governo do Estado pelo Via Rápida, Centro Paula Souza e pelo programa Meu Emprego, Trabalho em Equipe. Fotos do Centro de Capacitação. Eu gostaria de esclarecer que a diretora responsável pelo Centro de Capacitação e Frente de Trabalho é a diretora Mariane.
O Fundo Municipal de Assistência Social, ele é aplicado para aprimoramento da gestão, proteção social básica, FMAS, e proteção social especial, FMAS, Fundo Municipal de Assistência Social. Aprimoramento da gestão. Repasses de 6 a 6 OSCs, organizações sociais, em 2024, tendo 7 OSCs credenciadas. A CRIF, Lar dos Velhinhos, a PAI, AME, FAC, Ação e a ABVN. Os termos de colaboração municipal, por estadual e pelos termos federal. Os eventuais termos de fomento em virtude de emendas parlamentares e Zona Azul. Então, o que nós temos fixo para as entidades de recursos de repasse são os termos de colaboração municipal, estadual e federal, sendo que emendas parlamentares e recursos advindos da Zona Azul são extra. Não é essa a palavra que eu queria usar, mas é a que me vem no momento. Então, uma das OSCs assistidas, para onde há o repasse, é a Casa da Criança Futuro Feliz, conhecida como CRIF, que recebe recursos por termo de colaboração municipal, termo de colaboração estadual e termo de colaboração federal. Constitui objeto destes termos de colaboração garantir acolhimento institucional para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, afastados do convívio familiar com medida protetiva, devendo produzir um lar, compreendendo atividades na área da pessoa criança de 0 a 17 anos e 11 meses e 29 dias, em situação de necessidade de acolhimento provisório. Hoje, a CRIF ela está abrigando em torno de 12, 14 crianças. A Associação de Amparo à Velhice de Registro, Lar dos Velhinhos, também recebe os recursos através do termo de colaboração municipal, termo de colaboração estadual, termo de colaboração federal. Constituem objeto desses termos de colaboração garantir assistência integral aos idosos, cujos vínculos familiares, comunitários e sociais foram rompidos ou fragilizados diante de uma vulnerabilidade ou de um risco social para a população local, ofertado, então, para a população local, em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área da pessoa idosa, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos. A terceira associação é a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro, que recebe recurso por termo de colaboração municipal e termo de colaboração federal. Constitui objeto destes termos de colaboração a mútua cooperação para o desenvolvimento dos programas da assistência à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, atendimento integral e de qualidade através de ações que viabilizem a inclusão social desse público, bem como a garantia da efetivação dos direitos sociais. A quarta entidade é Apoio ao Menor Esperança, AME. Recebe o recurso por termo de colaboração municipal, termo de colaboração estadual. Constitui objeto desses termos de colaboração a constituição de um espaço de convivência, de formação para a participação e cidadania, desenvolvimento de protagonismo e autonomia para as crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades, para a população local em situação de vulnerabilidade social, compreendendo atividades na área da criança e adolescente, de ambos os sexos, na faixa etária de 6 anos a 15 anos e 17 anos, em situação de risco social ou utilizando-se também da metodologia da arte-educação e de educação de valores visando a sua inclusão.
A quinta é o FAC, que é o Fraterno Auxílio Cristão, ligado à diocese, né? Constitui objeto desse termo a colaboração mútua para o desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social, que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. Proporcionar, garantir e viabilizar o acesso aos direitos sociais dentro das áreas de abrangência da entidade, visando propagar o conceito de emancipação social pelo viés dos direitos e da participação. E a FAC recebe os recursos advindos do município pelo termo de colaboração municipal. A sexta entidade é a ação, a sexta organização, é a Associação da Pessoa com Deficiência de Registro, ação. Recebe os recursos por termo de colaboração municipal. Constitui objeto deste termo de colaboração a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades, a participação e o desenvolvimento de autonomia das pessoas com deficiência a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, exclusão e o isolamento. Eu queria fazer um destaque, eu vou voltar, então, só um pouco aqui à apresentação, para destacar que essas são as entidades que eu descrevi, são as entidades que estão cadastradas para receber recurso esse ano, de 2024. Para 2025, nós imaginamos que as organizações vão organizar seus documentos e poderão estar também cadastradas e recebendo os recursos de fomento municipal, que seria a AMAR e a ABVN. Eu vou iniciar a apresentação com relação à proteção social básica, sob diretoria da diretora Daniele. São 6 CRAS, Centro de Referências de Assistência Social, 1 CCI, Centro de Convivência do Idoso, 1 Centro da Juventude e um Central do Cadastro Único. Só um adendo, a Central de Cadastro Único fica sob minha direção, não da diretora Daniele. O CRAS Vila Nova fica na Rua Guaracuí, sem número, na Vila Nova, compondo a Praça Céu. O território da Vila Nova abrange 19 bairros. As famílias atendidas foram de 2.413 e temos a meta de atendimento para 2025 de 2.650 famílias. O programa Criança Feliz faz 137 atendimentos, com a meta 150. PAIF, famílias, 98 e 108 como meta. PAIF, pessoas trans, 6 pessoas comparecem a esses grupos hoje, e com a meta de ampliação para atendimento e acompanhamento a 10 pessoas trans. Crianças, 20, meta de 30. Adolescentes, 20, meta de 30. Idosos, 8, meta de 15 pessoas. As fotos. CRAS Paulistano. Localiza-se na Avenida Jesus Alves Costa, 586, no Jardim Paulistano. O território do CRAS Paulistano abrange 4 bairros. Os atendimentos para famílias, 715 com meta 750. Programa Criança Feliz, 100, meta de 100. PAIF Famílias, 12, meta de 15. Fortalecimento de vínculos de crianças, 20, meta de 30. Fortalecimento de vínculos de idosos, 20, com a meta de 30 idosos.
esse prédio do Paulistano, ele passou por uma reforma, tá, que foi entregue, e nós estamos retornando para ele em, no máximo, 2 meses. Temos até agosto para fazer esse retorno. O CRAS Central fica na rua Euforbiáceas, número 105, na Vila Tupi. É um território que abrange 32 bairros. É um CRAS gigante, podemos falar assim. E nos números, a gente pode ver também essa diferença, né? Atendimentos e meta. Então, famílias 3.367, meta 3.370. Criança Feliz, 175, meta 175. Famílias, 47, 50. Mulheres, 25, meta de 27. Crianças, 32, meta de 35. Idosos, 40, meta 50. CRAS do Bloco B, Rua Yolanda Grossi Cabral, número 47, no bairro Eiichi Matsumura. O território do CRAS do Bloco B abrange 13 bairros, entre eles bairros rurais também, assim como o centro. Famílias, então, atendimentos e metas. Famílias, 1.286, metas, 1.414. Programa Criança Feliz, 90, meta 100. Famílias, 13, meta 15. Crianças, 55, meta 60. Idosos, 15, meta 16. CRAS Arapongal, Rua Vandir Caetano de Noronha, número 1, Arapongal. O território do CRAS Arapongal abrange 12 bairros, urbanos e rurais. Atendimentos e metas. Famílias, 1.000, meta 1.110. Programa Criança Feliz, 92, meta 100. Famílias, 5, meta 10. Crianças, 20, meta 30. Adultos, 10, meta 20. Idosos, 11, meta 20. O CRAS Agrochá, localizado na Rua 12, número 326, o Agrochá 2. O território do CRAS Agrochá abrange 15 bairros, entre urbanos e rurais. Os atendimentos de famílias, 1.104, meta 1.214. Programa Criança Feliz, 82, meta 100. Famílias, 22, meta 25. 22, meta 25. Indígenas, 33, meta 35. Crianças, 29, meta 50. Mulheres, 6, meta 15. Idosos, 11, meta 20. Centro de Convivência do Idoso, CCI, na Rua Eldorado, número 30, na Vila Tupi. O Centro de Convivência do Idoso caracteriza-se como um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais e educativas, dando oportunidade à participação do idoso na vida comunitária, prevenindo situações de risco pessoal e contribuindo para o envelhecimento ativo. Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuem no processo do envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção social deve ser pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária, e considerar que a vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social e devem incluir vivências que valorizam as suas experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir. Atendimentos 90, total pretendido para 25, 100.
Para 2025, sim. O Centro da Juventude, Rua Ceci Teixeira de Melo Almada, número 1050, no Jardim Caiçara. O Centro de Juventude Gabriel Bertelli. É um programa para a participação da família e da sociedade, um espaço articulado do governo presente da família, protetora e da sociedade, alerta e participativa, que dá a oportunidade aos adolescentes, jovens e suas famílias de ter um espaço de participação, de formação e de cidadania, possibilitando um convívio social saudável, aumentando as oportunidades de desenvolvimento pessoal, buscando a redução da violência juvenil e o combate às drogas. Central de Cadastro Único, Rua Praça da Árvore, número 755, no centro. O Cadastro Único, também conhecido como CAD Único. O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CAD Único, é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda. Permite conhecer a realidade socioeconômica das famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio, de formas de acesso a serviços públicos essenciais e também dados de cada um dos componentes da família. Os principais serviços são o programa Bolsa Família, a carteira do idoso interestadual, a identidade jovem, o passe livre interestadual, a tarifa social de energia elétrica e a isenção de taxas de concursos públicos. Aqui nós fizemos uma breve descrição de cada programa. O programa Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza. O programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social. Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se o integrante da família recebe uma remuneração mensal de R$ 1.302 e nessa família há 6 pessoas, a renda de cada um é de R$ 217. Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem direito de receber o benefício. Carteira do Idoso Interestadual. A Carteira do Idoso Interestadual é um instrumento de comprovação para que o idoso tenha acesso gratuito ou desconto de, no mínimo, 50% no valor das passagens interestaduais, de acordo com o Estatuto do Idoso, da Lei 10.741, de 2003. A carteira deve ser gerada apenas para pessoas acima de 60 anos que não tenham como comprovar renda individual de até 2 salários mínimos. Identidade jovem. A identidade jovem, ou simplesmente ID Jovem, é o documento que possibilita acesso aos benefícios de meia entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, e também a vagas gratuitas e com descontos no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537, de 2015. Passe livre para pessoas com deficiência. O que é o passe livre para pessoas com deficiência? Portadores de deficiência física, mental, auditiva ou visual, ou múltiplas deficiências, né, têm direito a viagens gratuitas em transporte coletivo interestadual, convencional por ônibus, trem ou barco, incluindo o transporte interestadual semiurbano. Para ter acesso ao benefício, a pessoa deve ter renda mensal per capita de até 1 salário mínimo e estar incluída no Cadastro Único. O beneficiário tem que apresentar a carteira do passe livre do governo federal e a carteira de identidade nos postos de venda de passagens até 3 horas antes do início da viagem. As empresas são obrigadas a reservar em cada viagem 2 assentos para atender o público do programa. Tarifa social de energia elétrica.
A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de luz destinado a famílias inscritas no cadastro único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham algum componente beneficiário do benefício prestação continuada da assistência social, BPC. O desconto varia de acordo com o consumo de energia. Isenção na taxa de concursos públicos. Essa ação prevê a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos realizados pelo Poder Executivo Federal. Poderá ser beneficiado com a isenção de pagamento o candidato que estiver inscrito no cadastro único e for membro de família de baixa renda, com renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Agora eu vou começar a explanação sobre a proteção social especial, sob diretoria da diretora Eleusa. O CREAS é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. O CRAM é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O CDI é o Centro do Idoso. Centro Dia do Idoso, perdão. Temos a Casa Lar, o SAI, Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres, e o Abrigo Provisório para as pessoas, em situação de rua ou itinerantes. O CREAS é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social. O CREAS é uma unidade pública de proteção social de média complexidade que oferta serviços com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar indivíduos ou suas famílias em situação de violação de direitos, buscando o fortalecimento e a reconstrução dos vínculos familiares, comunitários e da função protetiva. Nas metas para 2025, a ampliação de recursos humanos e a capacitação por modalidade de serviço de supervisão permanente. O Serviço de Proteção, PAEF, Serviço de Proteção de Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. É um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos e preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, e para o fortalecimento da função protetiva. Os usuários são famílias e indivíduos que vivem violações de direitos, com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da família, no desempenho das suas funções protetivas, inclusão no sistema de proteção social e nos serviços públicos, restaurando e preservando a integralidade e as condições de autonomia, bem como romper com os padrões de violência. As metas para 2025, ampliar recursos humanos, na educação permanente, capacitar a equipe com a supervisão, realizações permanentes de prevenção ao abuso e exploração sexual, bem como as demais violências contra crianças e adolescentes, com realizações permanentes, com ações permanentes com relação ao abandono, à negligência e outras violências com relação à pessoa idosa, e criar uma comissão de discussão de trabalho e prevenção à violação de direitos. O serviço especializado de abordagem social é um serviço ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social e abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua e dentre outros. O serviço consiste no atendimento in loco do usuário, ou seja, no espaço da rua, ou na busca espontânea do CREAS. Busca espontânea é quando essas pessoas vêm até o CREAS.
Os usuários podem ser crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia ou sobrevivência, com o objetivo de realizar a identificação do usuário e das necessidades imediatas e emergenciais, realizar o encaminhamento do usuário para acesso à rede socioassistencial e promover ações para reinserção familiar e comunitária. Nas metas para 2025, ampliar os recursos humanos com um psicólogo, efetivar a agenda de reuniões do Comitê para Discussão da Demanda da Pessoa em Situação de Rua, que já tem sido feito, qualificar a metodologia do trabalho com o projeto público pedagógico em regimento interno, adequar os espaços físicos para os serviços e, em educação permanente, capacitar e supervisionar equipes. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Tem por objetivo promover a atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente com o objetivo de contribuir para o acesso a direitos e ressignificação de valores na vida pessoal e social, para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos ou jovens de 18 a 21 anos em cumprimento da medida social educativa, aplicado pela Justiça e suas famílias. Medidas aplicadas pela Justiça e atendimento também às suas famílias, desses jovens. Realizar o objetivo social, o acompanhamento social, criando condições para a construção e reconstrução de projetos de vida que visem a ruptura com a prática infracional, estabelecendo contratos com os adolescentes a partir das possibilidades de limite do trabalho, contribuindo, assim, para o processo de autoconfiança e capacidade de reflexão, possibilitando o acesso a oportunidades para ampliação do universo informacional, cultural e no desenvolvimento de habilidades e competências e fortalecimento de convivência familiar e comunitária. Os objetivos para 2025, acompanhar até 40 adolescentes de acordo com o circunstanciado, ampliar recursos humanos com um psicólogo, capacitar e supervisionar a equipe e promover espaços de reflexão nos territórios e ações socioeducativas por meio de oficinas. Abrigo provisório para pessoas em situação de rua ou itinerantes. Fica estabelecido na rua São Francisco Xavier, 150, no centro, em frente à Igreja Matriz, Igreja Católica. É uma unidade pública que oferta atendimento e acolhimento em regime de pernoite à pessoa em situação de rua, caracterizado como serviço de proteção especial de alta complexidade. A oferta desse serviço tem por objetivo ofertar banho, refeição pernoite e café da manhã com horário de funcionamento de todos os dias, das 20 horas às 8 horas da manhã. A oferta do abrigo provisório é para pessoas adultas em situação de rua a partir de 18 anos, respeitando suas condições sociais e diferenças de origem. O serviço tem a capacidade de atender até 20 pessoas simultaneamente e conta com dormitórios para homens, mulheres, famílias e comunidade LGBTQIAPN+. Foram atendidas no abrigo em 2024, até abril, 356 pessoas e foram servidos 2.450 marmitex. Meta: implantar o serviço de acolhimento na modalidade casa de passagem. Ampliando, né, a equipe com recursos humanos, com um coordenador, um assistente social, um psicólogo, 4 cuidadores e 2 serviços gerais.
CRAM é o Centro de Referência Atendimento à Mulher, fica na rua Lúcio Marques, 661, no centro. O CRAM é um espaço de acolhimento, atendimento psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que proporciona o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência ocorrida, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania, realizando acolhimento permanente às mulheres do município de Registro, vítimas de violências, que necessitem de atendimento, monitoramento e acompanhamento, acompanhando, as ações desenvolvidas pelas instituições que compõem a rede, instituindo os procedimentos de referência. Até abril desse ano foram atendidas 65 mulheres, e a expectativa é que sejam atendidas 300 em 2025. Lembrando que 65, que nós contamos de janeiro a abril. Então, temos maio até dezembro. CDI, Centro Dia do Idoso, Rua Vivaldo Pereira, número 20, lá no Eiji Matsumura. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes, idosos. A ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e na redução de sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação dos cuidados diários prolongados. Em 2024, foram atendidas permanentemente, explicando um pouco melhor esse serviço. Ele é um serviço onde o idoso vai para esse equipamento, passa o dia e retorna no final do dia para sua casa. Então, até agora, nós estamos com 9 idosos na frequência do CDI, e a expectativa é que a gente consiga ampliar para 15 idosos em atendimento no Centro Dia do Idoso para 2025. O serviço SAI Mulheres é um serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. A Casa Abrigo SAI Mulheres é um equipamento público que oferta serviço de acolhimento institucional temporário para mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, com 17 anos e 11 meses. Até 17 anos e 11 meses, de modo a garantir-lhes proteção integral, criando mecanismos para superação e prevenção de situação de violência, ruptura e vínculos. É um serviço regional, sediado no município de Registro, que possui convênio com os municípios de Cananéia, Cajati, Jacupiranga, Juquiá, Pedro de Toledo e Itariri. É desenvolvido em local sigiloso, em funcionamento em regime de cogestão, que assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias, em articulação com a rede de serviços socioassistenciais das demais políticas públicas do sistema de justiça. Possui capacidade para 20 pessoas e fornece moradia adequada, visando o bem-estar das mulheres acolhidas e seus dependentes, de acordo com as normas. Tem como objetivo oferecer espaços de reflexão, especificamente sobre a complexidade da violência doméstica, fortalecimento da autoestima, empoderamento, autonomia, projeto de vida, entre outros. Até abril desse ano, foram acolhidas 3 mulheres com os seus filhos. Meta de ampliação de recursos humanos com um orientador social e 3 cuidadores. Casa Lar, que é um abrigo municipal, é um serviço que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 101. Em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família substituta.
No momento, a casa está com 6 crianças acolhidas. No ano de 2024, 23, a casa passou por reforma a fim de proporcionar melhor conforto aos acolhidos. A meta para 2025 é a ampliação estrutural da casa para atender 20 crianças e adolescentes conforme reordenamento. A meta com relação a recursos humanos seria a ampliação para um coordenador, um psicólogo, 8 cuidadores, um servidor, serviços gerais e uma cozinheira. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, proteção básica e a proteção social especial. Proteção social básica, com 7 entidades, como eu li no início. Tá? São 7 cadastradas no CMDCA, que era o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e a manutenção do fundo conforme deliberação do Conselho, ou seja, esse recurso vinculado ao CMDCA, que é para crianças e adolescentes, ele é destinado e aplicado conforme deliberação dos conselheiros. Proteção social especial, os recursos são investidos para a folha de pagamento do Conselho Tutelar, manutenção do Conselho Tutelar, manutenção da Casa-Lar, manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Programa Família Acolhedora. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, também acontecem as ações conforme deliberação dos conselheiros, deliberação do Conselho. O Fundo Municipal dos Direitos das Crianças, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também com ações e investimentos de recursos conforme deliberação do Conselho. Fundo Municipal dos Direitos da Economia Popular e Solidária. Então, esse recurso é para manutenção do fundo, manutenção do programa Economia Solidária, trabalho, inclusão produtiva e economia solidária. São programas com fonte 3 de recursos de doação, que temos a pretensão de reativá-los para o próximo exercício. E aqui eu finalizo agradecendo principalmente a diretora-geral, Denise, que é responsável por todos esses equipamentos, e estamos à disposição para resposta para questionamentos. Em 10 minutos.
Bom, como não tivemos nenhuma pergunta, assim encerramos, né, a audiência pública da LDO 2025, às 19h44 minutos e 10 segundos.